Glória ao nome santo do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos. Os Evangelhos de Jesus, segundo Mateus. Os Evangelhos do Senhor Jesus, descrito por Mateus. Deixa eu só confirmar aqui o capítulo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Evangelho do Senhor Jesus, segundo o relato de Mateus, capítulo 25. 25 de Mateus. Glória ao nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus, capítulo 25. Esperamos já achar ali, nós já vamos ler. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com um noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao encontro dele. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas, e as imprudentes disseram às prudentes: dê a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão os que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Somente até aqui. Amém. Louvado seja Deus. Soberano Deus e Pai, está entre nós a sua palavra e ela permanece na glória do Pai. Oramos e pedimos ao Senhor que nos dê interpretação pelo teu Espírito Santo. Amém. Esta mensagem, irmãos, a pessoa principal aqui é o noivo. A pessoa principal, irmãos, dessa história é o noivo. Quando nós olhamos para essa mensagem, esta noite é uma parábola em que o Senhor Jesus compara um casamento judeu, um comportamento judaico da época. Nós vamos entender esse texto, por que o Senhor Jesus está falando desta maneira. Quando você olha no capítulo 24, do versículo 3, vai dizer assim, que Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe perguntaram, ou melhor, lhe pediram: diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Então, o Senhor Jesus abriu algumas parábolas e ensinou os discípulos como deveriam ser os sinais dos últimos tempos, da sua vinda. E os discípulos estavam preocupados, irmãos, de como se daria isso. Queriam saber, por isso diz que chamou em particular. O relacionamento de amizade, de família, permitia isso. Então eles se retiram, o Senhor Jesus, e quer saber quando será que todas estas coisas iriam acontecer. E o Senhor, entre tantas outras parábolas, se os irmãos vê nas partes anteriores e após o 25, capítulo 25, tem o Senhor Jesus dizendo como se daria.
mas nem o momento disse de que dia seria, em que momento seria, mas como se daria isso. E para um dos parábolas ele vai usar um casamento judaico na época, um costume de um casamento na era do judaísmo naquela época. E ele assemelha, irmãos, a um casamento. Naquela época antiga, irmãos, nós vemos que eles escolhiam, ou melhor dizendo, era negociado o casamento, era negociado a partir de um dote. A pessoa, ou melhor dizendo, o homem escolhia, o moço escolhia, o pai escolhia uma jovem, então ia lá e pagava-se o dote por aquela pessoa, e o casamento se dava em 3 partes. A primeira era o conhecimento, se conhecia entre a família somente uma única vez, e pela segunda vez que o noivo, agora já noivo, retornasse, ou seja, conhecia a pessoa, combinava a data do casamento, combinava-se o valor do dote que se iria pagar, combinava em quanto tempo retornaria, irmãos, somente para negociar o casamento, e a terceira e última etapa já estava concluído o casamento. Nós entendemos, quando estudamos o texto, que o casamento de fato já acontecia na segunda visita, quando se pagava o dote. Ele não deitava com essa moça, não ia morar com ela, não ia para casa com ela, mas na segunda visita se pagava o dote, e naquele exato momento já se dava como casado. Exemplo, se acontecesse que o noivo, antes de voltar pela terceira vez, antes acontecesse alguma coisa, ele viesse a morrer, já dava-se como viúva. Aquela pessoa já era uma viúva, já se considerava uma viúva. E Jesus vai usar esse acontecimento do casamento judaico, desta celebração, para tratar com a igreja. Aqui, irmãos, eu cresci ouvindo que a igreja seria dividida ao meio, 50% vai, 50% fica, olhando para esse contexto. Isso não é verdade. Quando nós olhamos para essa mensagem, nós entendemos aqui, irmãos, que também na época, o noivo chegava pela segunda e terceira vez sem avisar, e normalmente ele vinha à madrugada, ao romper, ou à noite, à meia-noite, ele aparecia, e sempre trazia com ele amigos também. As moças que ficavam com as mulheres, com a noiva, melhor dizendo, elas eram obrigadas a ficar acordadas, porque quando o noivo chegasse, eles faziam algazarras e elas também celebravam. A propósito, era uma celebração, ao meu ver, muito bonita de se ver fazendo isso, e era um costume entre eles. Então o noivo chegava a qualquer momento e a noiva tinha que estar preparada para receber. Naquela época se usava uma candeia, imagino que seja semelhante a isso, cheio de óleo. Irmãos, na época o combustível da lamparina era o azeite, era o óleo. Então precisava estar cheia, porque não se sabia o quanto tempo precisaria usar aquele produto para que a lamparina ficasse cheia. E o Senhor então usou essa comparação e disse que entre estas moças que ali estavam, 5 carregavam de fato a sua lamparina e estava com azeite, mas não carregava um outro recipiente para abastecer aquela lamparina. E as outras não. Além de carregar as suas lamparinas, carregavam e levavam azeite consigo, que se acaso faltasse, elas completariam. Ou seja, as que só estavam com o produto da lamparina, significava as imprudentes, que não estavam preparadas para o retorno do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a outra que se carregava não só a lamparina, mas estava com estoque abastecido, esperando e aguardando o retorno do seu noivo. Essas chamavam-se prudentes, estavam prontas e preparadas. O Senhor estava dizendo, a partir desta parábola, que ele poderia vir a qualquer hora, ou seja, nos surpreenderia e surpreenderia a todos. Então só estaria com ele aquela que estivesse preparada e a sua botija estivesse cheia deste azeite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Primeiro, irmãos, primeira verdade que eu vejo nesse texto é que o Senhor Jesus nos chama a sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ser cheio do Espírito Santo de Deus, querida igreja de Cristo, não é nós, irmãos, sairmos por aí cometendo loucuras, fazendo coisas que Deus não se agrada. Ser cheio do Espírito Santo de Deus
colocar sobre a nossa vida a determinação do Senhor sobre a nossa vida, aceitar os desígnios de Deus para a nossa vida, entender os propósitos do Senhor, porque Ele nos quer, irmãos e irmãs que estão aqui esta noite, os que nos assistem, preparados para servir o Senhor. A qualquer momento da nossa vida, o Senhor poderá aparecer para mim, o Senhor poderá convidar a minha partida, ou qualquer um de nós que estamos aqui, ou talvez alguém que nos assiste. E como estaremos diante do Senhor? Louvado seja o nome santo do Senhor. O salmista vai dizer: Senhor, no sepulcro, quem te louvará? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, precisamos estarmos preparados, irmãos, com a nossa candeia acesa e cheia da presença do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Poderá ser que hoje talvez seja a última vez que a igreja me vê pregando, talvez poderá ser a última vez que dentre nós alguém possa estar aqui sentado nestes bancos. E como estaremos na presença do Senhor quando Ele nos chamar? Louvado seja o nome santo do Senhor. Como poderá estar a nossa vida? Então, esta noite, o Senhor está nos convidando, irmãos, a arrancar do nosso coração tudo que impede eu e você sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Arrancar do nosso coração tudo que ocupa o espaço que deveria ser cedido para a presença do Senhor, que deveria ser ocupado pelo Espírito Santo de Deus. Nós carregamos, irmãos, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre as nossas costas, sobre os nossos ombros, na nossa mente, coisas que atrapalham o operar de Deus sobre a nossa vida, atrapalham o manifestar do Espírito Santo sobre nós. Nós carregamos e andamos um longo de um dia, por exemplo, como hoje. Talvez nós viemos aqui sobrecarregado, cheios de problemas, com o nosso coração cheios de tantas coisas, amargurados, tristes, decepcionados. Nós usamos o tempo de adorar a Deus, nós usamos o tempo de servir o Senhor, nós usamos o tempo de colocar a sua palavra para operar em nós, com coisas que não é do Senhor. Por exemplo, uma dificuldade, uma aflição, uma angústia, e nós, irmãos, enchemos o nosso coração destas coisas, mas o Senhor está dizendo pela sua palavra que Ele quer a mim e a você por inteiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele quer a mim e a você cheios do Senhor. Louvado seja Deus, porque a qualquer hora Ele pode tocar em mim, tocar em você. Louvado seja o nome santo do Senhor. A qualquer hora o Senhor pode aparecer a mim e a você. E como estamos na presença do Senhor? Louvado seja o nome santo do Senhor. Portanto, se você, assim como eu, veio aqui esta noite carregado de problemas, cheios de pensamentos ao contrário, talvez você veio aqui esta noite olhando para a sua vida e quão difícil está. O Senhor está dizendo que eu e você precisamos nos afastar destas coisas que tiram a presença do Senhor do nosso coração. E assim como Ananias fez para Paulo, que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta palavra, irmãos, havia uma dúvida no coração dos discípulos de quando o Senhor virá. Esta preocupação, irmãos, nos ensina que talvez a nossa preocupação com a volta do Senhor Jesus é porque carregamos algumas coisas no nosso coração que tira a presença de Deus de nós. Quando nós não só amarramos na circunstância, mas quando nós passamos a pesar a nossa vida segundo as nossas obras e começamos culpar o Senhor por algumas coisas que não deu certo na nossa vida. Mas nós entendemos, como já dissemos aqui, que a salvação minha e sua não é por intermédio das nossas obras, para que não nos gloriamos. Louvado seja Deus. A nossa salvação se dá através do sacrifício de Jesus, o seu sangue vertido no madeiro da cruz. Ao crer no Senhor, então neste exato momento
momento, irmãos, nós temos a salvação sobre a nossa vida. Se nós amarrarmos a nossa vida no desespero, Senhor, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, e eu estou me sentindo acusado. Se você está assim esta noite, se sentindo acusada e acusado, é o momento de se achegar na presença de Deus e pedir perdão, louvado seja Deus, e dizer: Senhor, eu me sinto acusado, eu me sinto acusada, e peço perdão para o Senhor. Eu quero tirar isso do meu coração, mas ser cheio da sua presença é o que me interessa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ser cheio deste azeite, que é o Espírito Santo, é o que interessa para mim. Louvado seja Deus. Irmãos, o Senhor está dizendo pela sua palavra que Ele quer que nós sejamos cheios do teu Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Espírito Santo de Deus, irmãos, não é algo momentâneo, não é só num dia, no momento do culto, não é só no momento de uma palavra, não é no momento somente de uma oração. Espírito Santo de Deus precisa acompanhar a mim e a você todos os instantes da nossa vida. O Espírito Santo de Deus precisa residir em nós. O Espírito Santo de Deus precisa agir em nossa vida, mas Ele é gentil e é educado. Ele não chega arrebentando a porta do nosso coração. Em outras palavras, Ele não é, irmãos, alguém que chega e atropela as coisas. Não, eu e você precisamos dar acesso para o Espírito Santo de Deus agir sobre a nossa vida. Mas talvez a sua réplica embaixo é: como, Senhor, eu vou fazer isso se a minha vida é uma turbulência? Pago uma conta, já entro na outra, tropeço aqui, tropeço ali, dá tudo errado. O Senhor está dizendo a mim e a você esta noite, que se nós buscar o reino de Deus e a sua justiça acima de todas as coisas, então o Espírito de Deus agirá sobre a minha vida, sobre a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós nos lançamos aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, eu não tenho condições, eu não tenho jeito para agir sobre a minha vida, eu não tenho maneiras para resolver as minhas questões. O Senhor está dizendo que Ele tem um propósito melhor para a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele pode agir sobre a sua vida e quer agir sobre a sua vida. Não há força em você, não há força em mim, não há poder em você, não há poder em mim, mas o poder da palavra do Senhor pode agir sobre a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, saiamos daqui esta noite acompanhados do Espírito Santo de Deus, irmãos. O Senhor quer agir sobre a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor quer entrar no seu coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando o homem perde, irmãos, o sentido da sua vida, quando o homem perde, louvado seja o nome santo do Senhor, o interesse pela palavra de Deus, quando a presença de Deus vai embora, louvado seja o nome santo do Senhor, é preciso eu e você analisarmos a nossa lamparina, ou seja, o nosso coração como está. Sejamos vigilantes, louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra aqui finaliza dizendo: sejais vigilantes, louvado seja o nome santo do Senhor, porque não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor irá nos visitar. Você não sabe o dia e nem a hora que o Senhor irá visitar você, te chamando. Não sabe o dia e nem a hora. A Bíblia diz, irmãos, para encerrar a palavra, que todos os nossos dias estão contados perante o Senhor. É Ele que sabe o dia em que nascemos e o dia que Ele nos levará. Então, irmãos, estejamos vigilantes, louvado seja o nome santo do Senhor, para ouvirmos: vinde, ó benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação dos séculos do século. Então será maravilhoso encontrarmos com o nosso Salvador. Ele irá buscar a sua igreja, a igreja é a noiva de Cristo. Louvado seja o nome
santo do Senhor. Nós entraremos nas bodas, uma festa que não terá fim, um banquete que não terá fim. Lá a sua dor não será mais problema, a sua dificuldade não será mais problema, a sua situação financeira não será mais problema, aonde viveremos com o Senhor e a sua glória será eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. Igreja, vale a pena ser crente, vale a pena adorar o Senhor de todo o coração, vale a pena passar provas, vale a pena passar luta, vale a pena degladiar contra o espírito das trevas. Louvado seja o nome santo do Senhor, para recebermos de Deus aquilo que está preparado a mim e a você desde a fundação dos séculos do século. Não importa a luta, não importa a prova que passamos, não importa as dificuldades que enfrentamos, o que importa a mim e a você, como crentes, é estar com a nossa lamparina cheia do Espírito Santo de Deus. Para encerrar esta palavra, eu não sei o seu problema, o que você tem enfrentado, talvez dias incertos sobre a sua vida, talvez um futuro incerto para a sua vida. O Senhor está dizendo pela sua palavra, se você, assim como eu, agarrar nesta mensagem e desejar de toda a alma ser cheio do Espírito Santo de Deus, Ele proverá sobre a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Provas não faltarão, angústias não faltarão, tristeza não faltarão, mas a sua botija estará cheia da presença do Senhor, a sua botija estará cheia do azeite do Senhor, o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta é a mensagem para nós esta noite. Deus seja louvado. Amém. Eu vou